Vai. Chega pra lá. Câmera. Abate. Bom, vamos lá então. Boa noite. Vamos primeiro para os recados, depois nós iremos para as atividades, tá? Vocês receberam aí um papel com as listas, com a lista, né, das webconferências que serão realizadas pelos professores formadores. Aí vocês receberam um papel que era tudo. Olha, Nayara, acabou de chegar. Nayara, boa noite. Microfone ligado. Oi, tudo bom? Nayara, eu estou iniciando agora, então você não perdeu nada, tá certo? Boa noite, todo mundo. Não perdeu nada. Tá vendo? É sempre os mesmos, ó. A Gislene, a Luciana, a Nayara, o Vando, a Claudiana. E tinha a Dona Antônia, né? Dona Antônia. Mas, enfim. E quando dá o Edmar, né? Não vamos fazer também injustiça. Ó, aí, então, vocês receberam, né, pelo WhatsApp aí, uma lista com as webconferências dos professores. E eu não sei se vocês perceberam, tem pessoas ali na lista que não são seus professores, certo? Por exemplo, o Ricardo Carvalho. Tá? O professor Ricardo Carvalho, ele não é professor de vocês. Eu até estava procurando no sistema, às vezes era algum ajudante, aí eu mandei mensagem para o professor Eudio. O Ricardo Carvalho é professor de imunologia. Ele tem uma videoconferência marcada para o dia 12. Dia 12 vai ser sábado, 9 horas da manhã. Então, essa conferência, vocês não precisam entrar. Porque vocês vão entrar lá e vai ser só mais um e vai ficar só assistindo. Porque imunologia vocês não têm agora. A mesma coisa a Fernanda Mello, que é de evolução, a Késia é de biogeografia, o Lourenço é de fisiologia humana 2 e a Cíntia de biologia da conservação. E a Maria Rúbia, ela vai fazer uma conferência dia 16, mas só para as turmas A e turma B. Vocês são turma C, tá? Dia 16. Então, eu peguei e fiz aqui na minha mesa, eu colei um calendário aqui de setembro e coloquei no calendário aqui para organizar, para eu ver no mês, né, como que fica na semana, né? E eu achei aqui, isso aí é uma opinião pessoal, né? Eu achei um pouco puxado aqui, porque, olha só, o que que acontece? Já essa semana, já vou dar para vocês aqui a sequência, e já se programem, porque semana que vem, vocês terão 4 videoconferências. Uma na segunda comigo, dia 14, hoje é dia 8, né? Dia 14 é com o professor de políticas educacionais, na terça-feira, dia 15. Na quarta-feira, dia 16, é o professor Leonardo, de Invertebrados 1. Na quinta-feira, dia 17, é a professora Adriana, de Metodologia Científica. Então, semana que vem, vocês terão videoconferências na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Então, vocês se organizem aí, tá? Para poder ver se consegue assistir. Todas as videoconferências estão marcadas para as 19 horas. A minha, às 19h30. E se vocês quiserem, posso não dar essa videoconferência dia 14, certo? Para vocês terem um descanso aí, porque como vocês vão falar com o professor de políticas educacionais, o professor de invertebrados e a professora de metodologia científica, vocês, igual teve de anatomia, né? Eu falei, não vou tirar dúvida hoje, porque a de anatomia seria amanhã, e ela tirou no outro dia lá várias dúvidas, não foi, Claudiana, Luciana? Né? Explicou todo, e aí só algumas pequenas dúvidas que restaram que nós fizemos na videoconferência da semana passada, né? Antes de entregar a atividade de anatomia, certo? E como hoje nós vamos falar um pouco de políticas educacionais,
E as outras atividades já, a Luciana, eu sei que ela não aguenta mais guardar dentro do peito dela a atividade de Bioquímica 2. Me corrija se eu estiver errado, Luciana, mas eu acho que tem mais aí. Esse coração, ele tem mais coisa para tirar dúvida hoje. Né? Tem, sempre tem. Né? Então, assim, para poder não ficar também tão maçante, porque provavelmente, como é uma videoconferência com os professores das disciplinas, provavelmente o que vai acontecer? O professor vai falar quem é ele, vai falar da disciplina e vai falar das atividades da disciplina. Então, esse é o melhor momento de vocês conversarem com o professor e já tirar as dúvidas das atividades online. Porque me facilita muito. Só aquilo que não der e realmente ficaria para eu tirar. Né? Então, eu acho que vai ficar mais fácil assim. Conversei com a professora Elaine de Bioquímica. Vocês viram na conversa. Eu acredito que não haverá mudança na data. Tá? Mas, como se diz, como é a disciplina de bioquímica, eu consigo tirando as dúvidas de vocês. Tá? Então, daria para suprir a necessidade da professora, porque bioquímica eu gosto bastante, inclusive. Até tinha um negócio para mostrar para vocês, só que é muito grande. Eu não sei nem como mostrar para vocês. É o chamado mapa metabólico. Na universidade, o pessoal chamava de mapa diabólico. Né? Por quê? Por conta que é um mapa que apresenta todas as reações químicas que acontecem no ser vivo, tanto em plantas quanto animais. E essas apresentações, elas estão todas interligadas por setas. Entendeu? Então é tudo interligado. E eu estudei por isso, pelo mapa metabólico. Ele foi elaborado em 1978, se eu não me engano. Christian, e você acha que vai ser cobrado isso? O quê? O mapa metabólico? Não. O mapa Graças metabólico... O que foi? Fala de novo. Graças a Deus. Tá. Não, sabe o que acontece? Eu vou te falar, Nayara. Quem estuda pelo mapa consegue entender bastante coisa. Talvez precise de uma complementação no livro por conta de algumas reações químicas. Por exemplo, fotossíntese. Fotossíntese provavelmente vocês verão em bioquímica e também verão em fisiologia. A fotossíntese, ela acontece dentro de uma organela chamada cloroplasto. Dentro do cloroplasto, especificamente, existem duas regiões, uma chamada tilacoide e a outra chamada de matriz, né, que é fora do tilacoide. Na fotossíntese, a água, ela vai para o tilacoide, entendeu? Porque lá no tilacoide existem as moléculas de clorofila que conseguem absorver a energia luminosa do sol, e essa energia luminosa, ela vai quebrar a molécula de água. Quando ela quebra a molécula de água, ela separa os hidrogênios dos oxigênios e os elétrons. Porque o hidrogênio, para se ligar com o oxigênio, precisa de energia. Então, quando você quebra a água, você separa o hidrogênio do oxigênio e você separa as ligações entre eles. Então, tem energia sobrando. Porque tem que ser uma coisa assim, 2 hidrogênios mais 1 oxigênio mais energia, molécula de água. Quebra a molécula de água em 2 hidrogênios, 1 oxigênio mais energia. Entendeu? É uma reação de dupla troca, né? de duplo sentido. Certo? Então, o oxigênio da água, ele não vai ficar no tilacoide, ele vai ser liberado para o ambiente. Por isso que quando a planta faz fotossíntese, ela libera oxigênio. E a maioria das perguntas que os alunos fazem, que cai às vezes em vestibular, perguntas que é assim, o oxigênio que é liberado no final do processo da fotossíntese, ele vem da onde? Do CO2 ou da água? Todo mundo coloca CO2, mas é da água. O oxigênio da água que é liberado para o ambiente. O oxigênio do gás carbônico é utilizado para fazer a molécula de glicose, C6H12O6. Esse O6 vem do CO2, né? São 6 moléculas de CO2. Aí tem que balancear a equação química
né, a reação química. Mas para vocês entenderem. Então, o oxigênio ele vai embora. E o hidrogênio ele precisa sair do tilacoide, junto com os elétrons, para poder se juntar com o gás carbônico para formar a glicose. Então, para isso, ele precisa de dois transportadores, um que leve o hidrogênio para lá e um que leve o elétron também, porque eles não conseguem ir sozinhos. E isso não está no mapa. No mapa não mostra onde ocorre a reação, só mostra a reação ocorrida. Então, a quebra da água, entendeu? A formação da glicose no processo, né, da fotossíntese. E a quebra da glicose até a geração de energia, né, que é o processo da respiração, que é o processo inverso. Então, o mapa, ele é bem prático. É a fórmula tal e tal, o desenho da fórmula, a enzima que faz a quebra dessa reação. Vocês vão ver o que é enzima, se eu não me engano, já na atividade 2 de bioquímica, que é a partir de proteína, se eu não me engano. Eu vou fazer uma breve explicação sobre isso. Né? Mas só para vocês terem uma noção, né, de como que, por exemplo, o mapa metabólico, ele auxilia, e era bem mais fácil para poder fazer, tá certo? Então é isso, os recados são esses, né, essa semana, quem puder às 16 horas, webconferência com a professora de bioquímica, certo? Aí dia 15, terça-feira que vem, políticas educacionais às 19 horas, na quarta-feira, dia 16, Invertebrados 1, às 19 horas. Na quinta-feira, dia 17, a professora de metodologia científica, a Adriana. Na outra semana, dia 23, na quarta-feira, o professor Eude, que é o coordenador do curso. Só que ele é professor de sistemática, de algas e de plantas, né? De sistemática aí. E dia 24, na quinta-feira da outra semana ainda, a professora de anatomia humana. Mais uma conferência ela vai dar. E aí vai ser interessante para vocês tirarem bastantes dúvidas, porque a anatomia vocês viram que é bem detalhista. Né? Ela está sendo bem detalhada. Eu não consegui ainda encontrar, porque eu tenho um monte de HD externo, mas eu estou procurando já o Atlas de Anatomia Humana que eu prometi para vocês. Tá? Eu estou vendo que vai ser mais fácil eu baixar de novo do que procurar o arquivo. Né? Mas, assim, o primeiro momento que eu encontrar, eu já mando o link para vocês direto do Google Drive, que aí vocês baixam de lá porque é pesado. Tá certo? Então é isso, esses são os recados. Né? A partir de quinta-feira, eu vou começar as correções das atividades, de todas aquelas, as atividades 1, não peguei nenhuma ainda, vou, a partir de quinta-feira, começar o processo da correção, tá? E é isso, Invertebrados 1, hoje é dia 8, já foi, né, dia 1º foi o dia de ser entregue a atividade, a próxima atividade de Invertebrados 1 é para entregar dia 29 de setembro, tá? Então, hoje é dia 8, né? Nós temos aí até dia 29, exatamente terceira semana. Dia 29 completa 3 semanas. Então, vocês têm ainda aí 3 semanas para poder enviar a atividade de Invertebrados 1, atividade 2. De sistemática, dia 20 agora, tá? No domingo, sem ser nesse, no outro. Atividade 2 de sistemática. Tá? A de políticas educacionais, vocês têm até depois da manhã para entregar a atividade 1 e até dia 8 de outubro a atividade online 2. Só que a atividade online 2 só vai estar disponível para vocês no sistema a partir de amanhã. Certo? A de sistemática de algas já está desde o dia 1º, de invertebrados desde o dia 31, tá certo? Agora, metodologia científica, a atividade 2 está desde do dia 1º e é até o dia 30. Bioquímica, até dia 30 também. E anatomia, até dia 5 de outubro. Então, como a videoconferência da professora é dia 24 de setembro, então vocês ainda têm aí até dia 5 de outubro para desenvolver a atividade 2 de anatomia, certo?
Porque a atividade 3 de anatomia, ela só vai ser liberada para vocês dia 3 de outubro. Então, não tem como ir fazer a 3, né? Eu acho assim, um conselho. Se dediquem nas disciplinas, certo? Por exemplo, ó, políticas educacionais. Dia 15 já vai ser a live do professor, a videoconferência dele. Então, vê se vocês conseguem, até dia 14, olhar a atividade online 2. E aí, se tiver alguma dúvida, já tira com ele. Aí, aquilo que sobrar, já fica comigo. Entendeu? Porque, vamos ver se vocês conseguem entender. Se agora os professores, formadores, estão participando da videoconferência, o meu trabalho agora como tutor fica mais só para correção. Mas eu vou fazer as atividades, as nossas videoconferências, elas não terminarão. Tá certo? Mas agora vai ser mais rápido. Por conta de já com os professores, e pelo que eu entendi, são são webconferências mensais. Então, mês que vem, em outubro, vai ter uma nova data com todos os professores novamente. E aí, dúvidas do estudo online 3. Eu achei melhor assim. Por quê? Por conta da disciplina, está no ponto de vista do professor. Oi? Dia 19 também abre a aula presencial, tem algumas atividades, né? Ah, verdade, eu não olhei aqui a presencial, verdade. A presencial dia 19 abre de invertebrados 1. Obrigado. Aí, sistemática não tem presencial. Não. Políticas educacionais também não tem. Metodologia também não. Bioquímica tem, abre dia 19. 19 de setembro? De setembro. Até 5 de outubro, a atividade. Ela não é igual nas outras disciplinas, que a atividade presencial foi num dia só, era 24 horas, não era? Não. Não, verdade. Só a VA, que era 24 horas. Verdade, eu lembrei agora de biologia celular, né? Que vocês tiveram que fazer lá o desenho do microscópio, né? De química geral foi o ovo, não é? Tiveram que porque tem que ver, né? Pelo que eu li lá, tem umas atividades que é em grupo, né? Mas cada um entrega a sua, tem que ver como que ele vai colocar, né? Cada um tem que entregar o seu. Né? Mas não é para fazer em grupo. Eu vou olhar. De qual disciplina? Zoologia? Eu não vi, não lembro. Eu li hoje, mas não... Tá. Eu vou olhar e eu converso com vocês. Eu falo com vocês. É porque está anotado em algum papel por aí. Não, eu tenho que olhar no sistema porque a atividade presencial eu não imprimi. Eu só imprimi os estudos online. Que eu deixei lá naquele meu sistema de impresso. Né? Mas beleza. O que eu quero falar para vocês é com relação aos professores formadores. Então, já que eles estão disponíveis uma vez por mês, e as atividades são entregues uma vez por mês, então eu acho que seria fundamental vocês já olharem as atividades antes da videoconferência, porque aí vocês já conseguem tirar todas as dúvidas. E aí o que sobrar de dúvida, aí vocês perguntam para mim. O que eu souber, eu já respondo na hora. O que eu não souber, eu busco a informação online, e se eu não conseguir encontrar, eu busco com o professor da disciplina. Ok? Para eles é mais fácil. Porque, por exemplo, a professora de bioquímica dá aula só de bioquímica. Eu tenho que buscar informação de todas as disciplinas. Entendeu? Eu estou praticamente quase como vocês, só que eu não estou estudando como vocês estão, eu já tenho bastante informação comigo. Às vezes uma ou outra particularidadezinha, que às vezes é muito específica, igual aquela de anatomia, né? Então, assim, era muito específico. Mas, ainda bem que foi solucionado. O objetivo é esse, é nós buscarmos soluções para as diferentes questões, diferentes problemas, diferentes atividades, né? E essa solução fazer com que vocês aprendam. Né? Tenham aí, vocês vão ver depois na linguagem educacional, né? Aprendizagem significativa. Certo? Então, vamos lá? Deixa eu pegar aqui as folhas. Vamos começar por disciplinas, né? Vamos começar com uma. Alguém sugere alguma? Eu vou pegar as folhas aqui.
Alguém falou por sinais, por libras, porque eu não ouvi nada. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Vamos. Políticas educacionais. Deixa eu só pegar a folha aqui. Sistemática, anatomia, metodologia. Então, nessa eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. A primeira faculdade que eu fiz, eu repeti português 5 vezes. Quantas? 5. Ah, tá bom. Ixi. E eu só passei porque a professora pediu licença para fazer doutorado, aí ela me passou. Então, assim, me explica como fazer uma resenha boa. Tá bom. Tem várias resenhas, né? Deixa eu só pegar a atividade. Ué, peraí. Eu estava lendo-a hoje. Deixa eu ver. É possível que sumiu. R$200 conto, eu vou ir fazer uma faxina. Ah, você vê o tanto de 200 conto eu pago para você corrigir. Você vê o tanto de coisa que tem aqui. Aqui, se vocês entrarem na minha sala, vocês desistem de ser professores. De quanta atividade que tem para corrigir. Estava para roça no final de semana? Oi? Não é possível, porque eu... Eu fui, Mário, voltei vamos ontem. uma folha minha aí com você? Meu time mudou lá pro lado, não mudou? Aonde? Entendi. O Abel. Não sei, não falou não aonde ali. Eu acho que é na primeira entrada, antes de chegar na Serra do Buraco, não tem uma entrada? Achei. Ah, Acho que mudou para aquela entrada lá. a direita ou a esquerda? Aí você me apertou. Vou perguntar à minha mãe. Oi. Oi. Hello, oi. Fala oi. Hello, oi. Oi? Dá tchau pra você. Não, a língua não. Vamos lá, gente. Ó, Políticas Educacionais, atividade 1. Vocês assistiram o vídeo da professora Mara Giacomelli? Eu já mandei essa. Já? Ah, então tchau. 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 Vai. Liga o Tinder, hein? Não tem Tinder, não. Não quero nada no forno de alguém, não. Ô, Vando, olha só. Vocês leram o tópico 1.1 e 1.2, não leram? Ok. Então, fala para mim, faz assim, em poucas palavras agora, o que é, no caso, a política educacional no Brasil? Porque a professora Mara, ela falou com relação à época de 1970 até os anos 2000. Perceba que tem um contexto histórico aí. Porque em 1970 no Brasil, nós estávamos no regime militar, né? Que era uma política voltada mais para o técnico, né? Educação mais voltada, depois ela foi sendo moldada, até termos uma educação no tipo que nós temos hoje. Entendeu? Então, o que você vai colocar na sua resenha? Você vai colocar o que está escrito no tópico 1.1 e 1.2, vai fazer aquela leitura, e daquela leitura você vai tirar as informações importantes. Então, mas é uma transcrição do texto ou não? Porque, assim, alguns tipos de resenha você coloca lá a transcrição lá, igual tá no texto, e coloca a página, assim, não é? Você vai fazer assim, você vai pegar
aquilo que você leu, certo? E você vai fazer um resumo. Entendeu? Só que esse resumo não é só o que está lá escrito. Você também vai colocar a sua opinião sobre isso. E essa opinião transforma o seu resumo numa resenha. A diferença é a opinião. E você não vai deixar de citar. Entendeu? Você vai citar. Você, no caso, capítulo 1, capítulo 2, no tópico 1.1 e 1.2, você vai fazer a citação do livro. E que livro é esse? Aonde que está essa citação? Já está prontinha lá na atividade. Né? Eu estou vendo aqui, ó, Santos, PSMB. Né? Guia Prático de Política Educacional no Brasil. Ações, planos, programas, impactos. Segunda edição, revista e ampliada. Certo? Disponível em... Aí tá lá. Biblioteca, tal, acesso 25 de maio de 2020. Entendeu? Então já tá ali. E o vídeo. Então você vai fazer o que a professora explicou no vídeo, esse contexto histórico e essa mudança da política educacional, a forma com que a educação foi sendo tratada, a forma com que ela foi sendo moldada, certo? Aí você vai colocar isso no papel. Tá? Olha o que a professora colocou no gabarito. Não tem uma resenha, igual um resumo. Não tem, porque o resumo você ainda pode, né, transcrever e de acordo com o que o aluno vai escrevendo, você vai, né, porque o resumo elaborado pelo professor, ele tem uma linha de pensamento. E aí você vai ver, o aluno falou sobre isso, beleza, você vai pontuando. Certo? A resenha não. A resenha você pontua de acordo com o assunto que é abordado, né, e a forma com que você aborda esse assunto. Ó, a resenha, eu estou transcrevendo o que está no gabarito. A resenha consistirá de uma articulação entre os conceitos apresentados no texto de referência e noções apresentadas pela professora a respeito da história das políticas educacionais no Brasil. Para tanto, o aluno deverá apresentar algumas ideias centrais presentes nos tópicos 1.1, política e política educacional, mapeando algumas noções e conceitos básicos, e o tópico 1.2, políticas públicas, tipos, modelos e implicações para o campo educacional. Ponto. Além disso, deverá articular os conteúdos ao vídeo, história das políticas educacionais. Entendeu? Essa é a orientação que ela passou para eu corrigir. Então, baseado na orientação que está para eu corrigir, vê se vocês conseguem entender como vocês têm que escrever. Então, você vai pegar as ideias centrais nos dois textos, 1.1 e 1.2, o que vocês assistiram no vídeo, e aí articular esses conceitos com as suas palavras. Entendeu? É difícil, né? É mais difícil escrever resenha, né? Mas tem olha... tipos de resenha. Hã? Tem vários tipos de resenha, ou a resenha ela é crítica? Assim? Então, a minha dúvida é, a nossa sempre vai ser, tipo, de opinião? Não necessariamente, porque depende do assunto. Entendi, porque muitas vezes não especifica qual é a resenha. Políticas educacionais, então você tem um assunto que dá para você discutir mais. Entendeu? E é sobre a educação no Brasil. Então você vai emitir uma certa opinião. Agora, por exemplo, se fosse Invertebrados 1, como é que você vai emitir a opinião de um Cifozoa com o Cubozoa? Ah, o Cubozoa é mais da hora. É sua opinião. Né? Para mim, tudo era que morrer. Parabéns, você está no curso errado. Né? Porque é biologia. Né? Entende a diferença? Né? Nesse caso, o assunto, né, te pede para ser uma resenha de opinião. Tá? Fiquem tranquilos. Né? Vocês que estão aqui, vocês escrevem bem. Tá?
Só não tenta aquilo, transcrever na íntegra. Né? Às vezes tem coisa que não dá, não tem jeito. Mas, pelo menos depois de você transcrever uma palavrinha ou uma frase ou outra, você explicar aquilo, emitir opinião, fazer alguma coisa, não deixar ela lá. E se colocar ela, citação. Entendeu? E a gente pode falar que a escola nova foi um início, sim, das políticas educacionais? Pode. Né? Que nessa época de 70, né, já estava. Né? Vocês sabem que a escola, inicialmente, ela servia, na verdade, como um local para deixar os filhos dos trabalhadores, né? E depois disso, já pensaram na forma mais, a gente chama de tecnicismo, né? Que aí vamos, na verdade, ensinar os filhos dos trabalhadores das fábricas, que era a Revolução Industrial, né? Ensinar os filhos dos trabalhadores das fábricas a serem possíveis novos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores envelhecem, aposentam, ou morrem, ou enfim, né? Você não vai ter os mesmos funcionários para sempre. Então, você tem que criar aí, então, novos funcionários e já moldá-los para a sua empresa. Entendeu? Então, desse surgimento aí, dessas ideias, né? Na verdade, a escola ela surgiu de vários focos, de várias formas, de vários locais, né? Mas o mais marcante mesmo é a parte de ensinar. E eu vejo hoje muita gente. Depois eu queria até a gente entrar numa discussão sobre o que vocês acham da política educacional hoje, com essa pandemia. Porque a educação ela sofreu uma mudança, não sofreu? Uma mudança, inclusive, muito até radical. Mas foi necessário? Então, assim, eu gostaria depois de ouvir um pouquinho a opinião de cada um sobre isso daí. Tá certo? Então, sobre essa atividade de políticas educacionais, tranquilo, né? Beleza, Luciana? Já fiz, eu não vou mexer nela mais não, tá feita lá, já tá postada. Ah, sim. É porque, às vezes, eu falei para vocês semana passada, né? Como essas atividades, ela ainda seria entregue, então a gente poderia tirar dúvidas hoje, né? Então, quem já fez, maravilha. E aquilo que eu falei para vocês, como eu vou corrigir quinta-feira, ainda não olhei quem fez e quem não fez, tá? Tá. Vocês sim. Vocês todos fizeram as atividades online 1? Das disciplinas que já foram enviadas, que precisaram ser enviadas? Sim. Ai, maravilha. Isso aí. Muita dificuldade? Sim. Bastante, né? Também. Tá. Eu vou dar de novo a dica, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, mas às vezes pega o assunto que vocês estão estudando e coloca no YouTube com outros professores explicando o conteúdo, mesmo que seja para o nível médio. Às vezes, para você entender o nível superior, você tem que dar um nível médio, igual a fotossíntese. Dá o exemplo da fotossíntese que a gente estava falando. Fotossíntese é ensinada no quarto ano do ensino fundamental, se fala de fotossíntese, entendeu? Pela primeira vez. Se fala depois lá no 8º, 9º ano, agora depende, a Base Nacional Curricular Comum, eu não lembro para que ano e qual bimestre que é ensinado fotossíntese no ensino fundamental 2, mas é ensinado, mas não como no ensino fundamental 1. E depois, também é ensinado no ensino médio, fotossíntese. E depois, nos cursos de biologia, na área de biológicas, na área de agrárias, por exemplo, né, também é ensinado fotossíntese, no ensino superior. Aí você vê a fotossíntese do ponto de vista da bioquímica, do ponto de vista da fisiologia vegetal, entendeu? Porque são vários pontos e agora com muito mais grau de profundidade. Vocês entendem? Então, o que acontece? Eu até peguei um aluno aqui hoje e ele estava com uma dúvida num exercício que ele não conseguia resolver. E aí eu falei para ele, pega esse assunto, que era um assunto de matemática, né? Pega esse assunto e olha no livro anterior.
Ele era do ensino médio. Aí eu peguei um livro aqui, que eu tenho, né, os livros das editoras. Eu peguei o livro anterior e ele viu a teoria como foi explicada. Com a teoria, no livro anterior, ele conseguiu resolver o exercício, que precisava de base. Aí, às vezes, o assunto que vocês querem, ou que vocês leem nos livros, né, às vezes está numa linguagem que fica difícil de entender. Então, se você, às vezes, pegar o assunto e procurar no YouTube de alguns professores, eles podem explicar esse assunto, estou chorando, eles podem explicar esse assunto de uma forma que talvez te dê a base para quando você voltar lá para ler o seu texto ou assistir o seu vídeo, você consiga entender com mais facilidade. Porque, se você colocar o nome de um assunto, tem professor de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Entendeu? Não só professores, mas você procura no próprio... Porque eu falo por vídeos no YouTube, ou outra plataforma também, Vimeo, sei lá, outras plataformas, mas a mais famosa de todas é o YouTube, porque isso varia de pessoa para pessoa. Mas para mim é mais fácil assistir um vídeo do que, por exemplo, ler um texto. Dependendo do assunto, obviamente. Entendeu? Então, você tem que buscar aí alternativas para tentar entender aquele assunto, para fazer a sua atividade depois. Entendeu? Às vezes você pega lá, igual, por exemplo, hoje, eu tenho que falar em história com os alunos do 5º ano, sobre a diversidade cultural. Aí tem tópicos, alimentação, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns vídeos, peguei algumas reportagens. Por exemplo, 10 alimentos estranhos no mundo. Né? Aí mostra lá o pessoal comendo caranguejeira, frita, escorpião. Nossa, depois se você quiser eu mando um vídeo. O vídeo é curtinho, acho que tem. São 2 vídeos de alimentação, um com 3 e outro com 6 minutos. Né? Não, mas esse aí não é o pior, não. O pior são os costumes culturais, né, de alguns países, que eu peguei esses vídeos com mais curiosidades para você atiçar o aluno. E não deixa de falar da diversidade, o que tem nesse país, o que tem no outro, o que tem no outro, inclusive das religiões. Né? Mas assim, eu busquei um vídeo, que eu achei um vídeo curto, 7 minutos, você pode usar na sua aula, né? E uma reportagem que ela estava chamativa. As 10 religiões, as 10 línguas mais faladas do mundo. Aí tá lá o ranking, número 10, número 9, entendeu? Então, assim, são formas. Então, você pode procurar também pesquisar, não só na forma de vídeo, mas na forma de texto. Também tem sites que estão colocando o assunto de uma forma muito mais fácil. E aquele detalhe, não deixar de utilizar mais de uma fonte. Não use só aquilo que o professor recomenda. Aquilo é uma recomendação do professor. Essa recomendação, o que ele coloca, ela é fundamental para você fazer atividade. Mas nem todos estão no mesmo nível. Nem todos vocês estão no mesmo nível. Lembra do menisco? O que era o menisco? Não sei o que lá do joelho. E a gente estava falando de química. Menisco era uma região, né, que você faz lá na área de medição, né, nas soluções. Entende? Então, nem todos estão no mesmo nível. Então, talvez você pegue um vídeo de cara no primeiro, já fica fácil. Não entendi. Pula para o outro, até você entender. Quantas horas, vou fazer uma pergunta para vocês, quantas horas é o suficiente para você estudar? Eu estudei tantas horas, isso aqui para mim já é o suficiente. Que eu vou ter uma... Depende. Isso mesmo. Se você cada matéria exige um tempo para você absorver ela. Tem um que é complicado. Ele vai ser maior ou menor de acordo com uma coisa que também vocês vão ouvir, chamada de conhecimentos prévios. É o que você sabe sobre o assunto antes de você estudar o assunto. Entendeu? O que você sabe sobre esse assunto? Quando você vai pegar um assunto novo, o que eu sei sobre ele? Faça essa pergunta, um exercício mental. O que eu sei sobre esse exercício, sobre esse assunto? Não sei nada. Então, peraí, o que eu preciso saber antes de começar? Aí você vai lá e pega um vídeo, ou um texto, né, uma informação, e você lê ela. Beleza, agora eu vou ler o do livro. Ou já começa com o livro, você já percebe que o livro já usa uma linguagem mais difícil, ou alguma coisa que você não entendeu. Aí você vai voltando até chegar a que ponto?
Entendeu? Tem pessoas que, dependendo do assunto, vou colocar 1 hora que ela leu lá, ela já entendeu. Já tem pessoas que vai gastar 1 semana. Varia do quê? De pessoa para pessoa. O conhecimento prévio, o que ela sabe sobre esse assunto. Para depois discorrer sobre o tema. Entendeu? Então, antes de vocês enviarem as atividades, leiam, releiam, vê se não acho que poderia ter acrescentado alguma coisa, para ficar com o melhor. Quanto mais completa for uma resposta, melhor será a sua nota. Entendeu? Quanto mais completa for a sua resposta. Por isso que você tem que fazer o mais detalhado possível. Porque na universidade, vocês vão pegar assuntos que são muito complexos. Olha a anatomia, vocês já estão vendo a anatomia. Não é? Qual neurônio que é responsável lá no processo da secreção, não é? Lá da parte do gastrointestinal, não era? Qual era o tipo de... Olha que especificidade. Então, É um assunto muito pequenininho, é um negocinho de nada lá dentro da anatomia humana. Entendeu? E tem muito nome que vai, às vezes, confunde também. Olha que susto. O que você quebrou aí? Nossa. O sobrou do mouse. Vamos lá. Entenderam? É isso, com relação à resenha. Então, beleza com políticas educacionais, né? Maravilha. Então, vamos para a próxima. Deixa eu só colocar aqui. Políticas educacionais, atividade... é o filho canidário agora. Oi? É os filhos canidário, filho canidário. Eu não entendi. Quinidário, você falou? É, os quinidários. Zoologia. Certo. Pode ser zoologia, pessoal? Pode. Zoologia dos invertebrados. Não. Coisa difícil. Para você ter uma ideia, eu tenho uma colega que é professora de ciências, formada em biologia pela Anhanguera, Uniaraguaia, acho que é uma coisa assim. E eu perguntei para ela para ela me explicar mais ou menos como que era esse quadro, né? A variação fisiológica, a importância biológica, esquemas corpóreos da antozoa, da hidrozoa, da cifozoa e da cubozoa. Ela foi e falou para mim assim: sabe o Bob Esponja? Ele é um canidário. Eu falei, não, ele é um porífero. Bob Esponja é porífero. Quinidário pois eu falei para ela, não, ele é um porífero. Ela, ele é porífero? Eu falei, ele é um porífero. Aí eu pensei, não, tô ferrada mesmo. Se ela que é professora não soube me falar nada. O que eu vou dizer? De certa forma, ela pode ter se confundido, né? Mas assim... Mas confundiu mesmo? Mas aí eu ri na hora, porque eu não lembrava. É mais difícil de confundir, né? Porque o Bob Esponja, né? Pois é. A Mari tá falando que até ela é agrônoma aqui. Mas olha, o que acontece? Eu ri tanto disso, porque os cnidários, né, as águas-vivas, os bichinhos lá, né, que parecem... Isso, tem duas formas. É um pólipo, né? Tem isso também no corpo humano, não tem uns pólipos? Ai, Jesus. Não, eles formam pólipos, sim. Formam pólipos. Tem corpo humano, mas não tem nada a ver. Assim. Mas ele não faz parte do corpo humano, ele já vem de uma enfermidade. Às vezes a gente tira pólipo, é um carocinho. Isso que eu tô falando. Essas coisas, assim. Termos, né? São termos que são adaptados, né? Isso. Então, vamos lá. Qual que é a sua dúvida, Luciana, com relação a... A minha dúvida é, porque nos planos corpóreos, eu tenho que pôr, porque assim, eu sei as formas, né, que tem a forma de pólipo, a forma de medusa, que tem a medusa a boca para baixo, o pólipo a boca para cima, eu sei um monte de coisas sobre eles no geralzão, mas aí para mim classificar em planos corpóreos, é para pôr isso de pólipo, medusa?
Qual que é a forma? Se é pólipo ou é medusa? O plano corpóreo é a forma? Ai, cadê o... É a forma. É a forma. Inclusive a... Ai, eu tô procurando... Aqui, achei. Planos corpóreos. Né? Isso. É a forma de pólipo e medusa. Né? Ah, tá. Ó, E as variações fisiológicas? olha só. Deixa eu fazer uma leitura do Antozoa. Sim, Pode ser? acha. Ó, Pode. Antozoa Ah. abrange apenas pólipos marinhos. Certo? O principal representante da maior classe de animais pertencentes ao filo é a anêmona do mar. Certo? Este animal... Mas aí essa anêmona do mar, que esse nome dela lá, ela não entra nesse quadro, né? Não vai ter um lugar aí que eu vou pôr esse nome, não. Não, anêmona, tá? É o nome do quinidário. Sim, certo? então ela não entra nesse quadro, porque aí não está pedindo os nomes, né? Não entra. Só estou fazendo um resumo para você. Tá, não, mas eu preciso entender o que vai no quadro. Então, olha só. Este animal tem como característica a fixação a um substrato. Certo? A actinofaringe é uma garganta tubular que se estende desde a boca até algum ponto do quinidário. Actinofaringe, isso aí é uma variação fisiológica, certo? Tá ouvindo? Agora. Estou sim. Tá. Muito atenta. Tá. A actinofaringe da maioria das espécies contém pelo menos um canal longitudinal histologicamente especializado, flagelado, chamado de sifonóglifo, que conduz a água para o interior dos selenterados. Esquema corpóreo. Essa parte que conduz a água é do esquema corpóreo? Não. Contém um canal longitudinal flagelado chamado de sifonóglifo. Entendeu? Não. Não. O esquema corporal é aquilo que ele tem no seu corpo. No caso, ele tem o quê? Ele não tem uma... Mesogleia, não sei o quê. Também. Mas ele não tem também uma coisa chamada... sifonóglifo. Você lembra do filme Procurando Nemo? Mais ou menos. Você lembra que o peixe palhaço é o único que pode ficar no meio das anêmonas? Sim. Lembro. Por quê? Sei, ele tem alguma substância que protege ele? Tem um muco em volta dele que protege aí, né? Mas aqueles tentáculos da anêmona, entendeu? Isso é o sifonóglifo. Esse faz parte do esquema corpóreo. Corpóreo, estava explicando as partes do corpo do Antozoa. Entendeu? Sim. A importância biológica, para que a variação, então a variação fisiológica é como funciona o corpo quando funciona o corpo da Antozoa, da Hidrozoa, da Sifozoa e da Cubozoa. Isso mesmo. É? Isso. O plano corpóreo, simetria radial, simetria longitudinal, entendeu? Planos corpóreos. Variações fisiológicas. Antozoa, se é grande, se é pequeno, o que tem, o que não tem. Esquema corpóreo, como que é dividido o corpo do Antozoa? Como é dividido o corpo do Hidrozoa? Como que é dividido o corpo do Sifozoa e do Cubozoa? E qual a importância deles? Eles têm alguma importância? Sobre a importância biológica, é quase a mesma, não é? Sim, sim. Certo? Então, a importância... Aí deu para entender, para me procurar lá. Então, tá, vamos lá, recapitulando. Os planos corpóreos é a forma.
Se é pólipo, medusa, Isso, né? variações fisiológicas. O único que tem as duas formas é a hidrozoa, estou certa? Sim. Variações fisiológicas, é como funciona o corpo. Como funciona a sua anatomia, né? A importância biológica a gente sabe do que se trata. E o esquema corpóreo é o que tem no corpo. O que tem no corpo. O que tem no corpo. Então, certo? beleza. Com esse esclarecimento eu consigo fazer, então. Tá? Isso aí se encontra tudo no texto. No texto ele já começa a descrever. Aí você vai pegar aquela parte descrita no texto e separar nos quadradinhos. Sim, eu não sei o que estava acontecendo, né? Porque tem atividade que a gente parece que fica mais difícil mesmo da gente absorver, né? A professora, é mais tempo de no caso aqui é invertebrados 1, né? É a professora. Não, é o professor. 2, é zoologia 2, né? Zoologia, mas disciplina invertebrados 1, né? Zoologia dos invertebrados. É o professor Leonardo Teófilo. Né? Ele colocou o resumo aqui do quadro. Ele não colocou dentro do quadro, ele não colocou o quadro com ele preenchido. Ele só colocou um resumo, né, que você vai colocar no quadro comparativo. Entendeu? Aí desse resumo aqui que eu estou separando por planos, que ele também não colocou na ordem, plano corpóreo, variação. Eu estou vendo trechos do gabarito. Pois é, se fosse assim, se fosse para definir a antozoa, né, falar sobre isso, aquilo, era mais fácil. Mas como ele colocou no quadro, para se colocar no quadro, aí tem que requer um pouco mais de raciocínio aqui para colocar as coisas para ficar bonitinho, né? Ok. Aí é só essa, né? Atividade 2 é só preencher o quadro, né? Só preencher o quadro. Aí depois salva o PDF. Agora, o que eu posso pedir para vocês fazerem? Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida no quadro, tentem preencher o quadro, certo? E abaixo do quadro, coloquem o texto por extenso. Abaixo do quadro, colocar um texto? Tem o quadro? Tem. Se você ficou com dúvida se aquela parte é plano corpóreo, variação, você põe no quadro. E abaixo do quadro, coloca antozoa, 2 pontos. E faça igual eu fiz aqui um resumo do antozoa. Entendeu? As informações sobre o antozoa. Depois, cifozoa, as informações sobre o cifozoa. Mas o texto não substitui o quadro, né? Ele vai complementar o quadro. Tá, substituir não pode. Em consideração. Não, eu vou levar em consideração os dois, o texto e o quadro. Tá. Certo? Certo. Beleza? Certinho. Tranquilo, então? Zoologia? Tranquilo. Aí, agora dá para... Deu uma luz. É muito nome, né? É muito nome. E pelo que eu estou vendo aqui, é que eu não tenho a ementa de invertebrados 2. Mas eu acho que vocês não verão aqueles fios que eu falei para vocês. Que tem. Né? Talvez por conta de ser EAD, né? Porque a disciplina de zoologia, ela presencial, ela é muito mais puxada, né? Ela tem muito mais coisa. Né? Só aqui que eu estou vendo aqui, ó, são 4 atividades. Deixa eu ver. 4 atividades de zoologia. A última atividade é sobre plateumintos, que são os vermes chatos, né, achatados, e os nemateumintos, que são os vermes alongados. Né? Por exemplo, ascaris, né, lumbricoides, que é a lombriga, é um tipo de verme cilíndrico. Né? Aqui. Cristian. Oi. Só dando um pulinho aqui, aproveitando a sua boa vontade. A molécula básica dos lipídios é os ácidos graxos, né? Mais glicerol. Nós vamos chegar em bioquímica. Mais glicerol?
É, porque o lipídio é ácidos graxos mais glicerol. O amino... É ó, álcool, não? hã? Álcool? Não sei se foi Álcool? álcool ali lá. Não. Não, não foi. Foi Não, outra tem coisa que eu li. alguém mandou uma pergunta aqui, peraí. Tem alguma coisa no chat aqui, peraí um pouquinho. Tá. Invertebrados, tá beleza? Então. Ah, Tá. Nayara escreveu, já volto. Então vamos para bioquímica. Cadê bioquímica? Metodologia. Porque o livro, eu não Bioquímica. vi esse outro nome. Glicerol? É, Pode não pôr, vi ácidos mais glicerol, não. Pode pôr, confia em mim. Pode pôr, confio em você, eu confio aí. Pode confiar em mim. Aqui, a segunda atividade é sobre lipídios, sobre gorduras. Né? Glicerol. É glicerol a palavra, né? Glicerol. Aqui, a atividade é ler os textos. Uhum. Vocês conseguiram acessar o livro de novo? Daquela forma Sim. que eu falei? Deu certo, né? Tá. Uhum. Assistir os vídeos, acessar o formulário e responder o questionário. São perguntas. São Sim. sete perguntas. São. São 7 perguntas. Então, qual que é a dúvida? Bom, vamos lá, vamos fazer um breve geral aqui do lipídio. Vamos. Em bioquímica, vocês vão ver que, na verdade, vocês vão estudar praticamente 4 princípios aí. Né? 4 substâncias, 4 moléculas que fazem com que o corpo funcione, né, de certa forma. Uhum. Carboidratos, energia. Lipídios, energia. Temos proteínas, construção. Aí tem vários tipos de funções, mas também pode ser energia. E os ácidos nucleicos, né, que é a molécula que gera informação. Tá certo? Os ácidos nucleicos é o DNA, o RNA. O DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico e o RNA de ácido ribonucleico. São moléculas que carregam informações. Quando você pega uma molécula que carrega uma informação, tá? Vocês lembram das organelas citoplasmáticas? Sim ou não? Sei, acho que sim. Não sei. Tem que começar a falar para ver. Tem 2 organelas, mas a função é por conta de uma só, né? É o retículo endoplasmático rugoso, ou também chamado de ergastoplasma, e tem o ribossomo. O ribossomo, a função dela é síntese, produção de proteínas. Então, é construção de proteínas, que é o próximo assunto que vocês verão em bioquímica. Certo? Uma molécula chamada RNA mensageiro, ela vai sair do núcleo e ela vai para o citoplasma. E ela é como se fosse um código de barra. Ela vai passar por dentro do ribossomo, que é dividido em 2 subunidades, uma maior e uma menor. E à medida que essa sequência, essa cadeia de RNA mensageiro, ela vai atravessando o ribossomo, ele vai dando em outro ponto, vai juntando aminoácidos e vai ligando um aminoácido ao outro, tá? Você lembra daquele no DNA, no RNA, o ACTG? Vocês lembram? Adenina, citosina, timina, guanina e uracila. A molécula de DNA são 4 nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina. Na molécula de RNA, é adenina, citosina, uracila e guanina, tá? Adenina, citosina, guanina e uracila, não tem timina. Deixa a Luciana entrar. Aí, entrou?
Luciana? Luciana? Oi, Tá, beleza. oi. É porque tinha caído. Então, no RNA eu tenho adeninas, uracila, citosina e guanina, e no RNA, e no DNA eu tenho adenina, citosina, guanina e timina. Não tem timina na molécula de RNA, certo? Aí quando vai, então, a sequência do RNA é ACUGGAA, certo? É essa sequência de nucleotídeos. A cada 3 nucleotídeos, forma um aminoácido. Nós temos 20 aminoácidos aí, certo? Lisina, serina, asparagina, citosina, né, metionina, ácido aspartico, né, ou asparagina, ácido glutâmico, ou glutamina. São vários aminoácidos que, um ao lado do outro, vai formar uma cadeia grandona, que é chamada de polipeptídeo. Esse polipeptídeo, alguns autores falam de 50 para cima já pode ser considerado proteína, outros de 80 para cima. Então tem essa, né, depende muito da cadeia de polipeptídeos, tá? E vai formar a proteína. Um tipo de proteína é chamado de enzima, que eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, enzima, certo? A enzima é uma molécula, é um tipo de proteína que tem como função aumentar a velocidade das reações químicas que acontecem na célula, mas não interfere no produto final. Porque o corpo, ele só absorve proteína, lipídio e carboidrato na sua forma mais simples, que são os monômeros. Os monômeros dos carboidratos são os monossacarídeos. Os monômeros das proteínas são os aminoácidos. Os monômeros dos lipídios são os ácidos graxos, mais glicerol. Porque quando você quebra um lipídio, ele se divide em ácido graxo e uma molécula de glicerol, certo? O ácido graxo é utilizado. Tudo bem? Claro? Até aí? Para que ocorra a quebra dessa molécula, precisa-se de uma enzima. As moléculas, elas são quebradas de diversas maneiras. Ou quando você fornece calor, tá? Que aí você quebra a ligação entre átomos, né? Nas moléculas. Ou quando você fornece energia. Ou quando você também fornece, nesse caso, você tem uma enzima. Que ela é uma molécula que vai lá e pá, e corta. A maltose, que é um carboidrato, um disacarídeo, ela tem, para ser quebrada, ela precisa de uma enzima chamada maltase, que ela quebra em 2 moléculas de glicose. Aí a glicose eu absorvo. O glicogênio tem várias moléculas de glicose. Então eu preciso de uma enzima que quebre esse glicogênio em moléculas menores, em moléculas de glicose, para eu poder absorver a glicose. A sacarose, eu preciso da enzima sacarase, que vai quebrar em uma molécula de glicose com uma de frutose. Então, eu preciso de enzimas para poder fazer isso. Porque não tem como, já pensou se eu precisasse de calor para poder quebrar as minhas moléculas? Nosso corpo precisaria desenvolver calor para poder quebrar. Não daria muito certo. Né? Até tem reações chamadas de reações endotérmicas, na qual, quando ocorre a reação, ocorre liberação de calor. Tá? Mas a maioria das moléculas são quebradas por ação de enzimas, que é um tipo de proteína, que foi produzida pelo processo, aí vamos lá, de tradução, que é a leitura do RNA mensageiro, né, com a produção, né, da proteína. O processo da cópia, a fabricação do RNA mensageiro é chamado de transcrição. Lá no núcleo, lá a molécula de DNA, ela se abre, um trecho da molécula de DNA é copiado,
né? E é feita a fita complementar, uma molécula simples de RNA. Mensageira é criada. Aí essa molécula sai do núcleo e vai para o citoplasma. E aí ele vai, lá no ribossomo, produzir a proteína. Isso acontece com todos os nossos cromossomos. Tudo aquilo que é proteína, a proteína, por exemplo, que dá o pigmento marrom, a melanina, precisa-se de uma região no DNA que tenha lá a receita de como fazer a melanina, e aí, então, essa a molécula de DNA é copiada, né, em uma molécula de RNA, mensageiro, que vai para o citoplasma, passa pelo ribossomo. Então, a cada 3 aminoácidos, nós chamamos de códon. Cada trinca é um códon. Esse códon é transformado, traduzido em um aminoácido. E a sequência destes aminoácidos vai formar a proteína que a célula precisa. Que no nosso caso agora do exemplo é a melanina, que vai para tal célula específica. Não é melanina em todas as células, porque não precisa. Entende? Porque a melanina tem uma função de proteção da nossa pele. Não precisa de melanina no estômago. Entende? Mas lá no estômago, na célula do estômago, tem a região que faz produzir a melanina. Ela só não é ativa. Porque o DNA é uma cópia de todo o nosso material genético. Tem todas as receitas para fazer tudo aquilo que nosso corpo precisa. Em todas as células. Mesmo que não seja utilizado, mas a cópia está lá. Exceção célula sanguínea, porque ela só desenvolve uma função, o glóbulo vermelho, né, é a capturação aí, da captura, né, do gás carbônico, do oxigênio, né, tem o pigmento hemoglobina, certo? E aí, quando ela é produzida, ela é formada a célula sanguínea, o seu núcleo é degenerado, ele perde esse núcleo. Por isso que uma célula sem núcleo, vocês devem ter visto em biologia celular, é uma célula que vive por pouco tempo. As hemácias vivem em torno de 90 e 120 dias. Então, a todo momento, o seu corpo está produzindo novos glóbulos vermelhos. Né? Até o problema de não produzir aí alguns glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né? Aí é o câncer na medula óssea, né? Que é onde produz as células totipotentes, certo? E principalmente ali as células sanguíneas. Então, os lipídios, basicamente, é gordura. Molécula que carrega energia. Tem muito mais energia uma molécula de lipídio do que uma molécula de carboidrato. Uma molécula de lipídio tem muito mais energia. Né? Não sei se vocês já viram na internet um pedaço acho que de bacon. Não é de bacon, não. Da pele do porco lá. Aí fala que é uma barrinha energética. Né? Por quê? Porque tem muita energia o lipídio. Mas por que o lipídio... por que a gente não baseia a nossa comida em gordura? Ao invés de carboidrato? Primeiro, a preferência no corpo. O corpo prefere carboidrato. Mas por que a gente engorda? Porque parte do carboidrato que a gente se alimenta não é utilizado, então ele vai ser armazenado. Primeiro em glicogênio, depois transformado em gordura. Que são as gorduras localizadas. Por isso que há necessidade aí de uma dieta equilibrada, balanceada, certo? Os gordinhos vivem mais se tiver frio, porque ele tem mais energia para produzir, tem mais energia armazenada para produzir calor. Vocês entendem essa diferença dos lipídios? Bioquimicamente falando, os lipídios são moléculas energéticas de reserva, mas é uma reserva a longo prazo. A muito longo prazo. Entende? É uma forma de se defender, até de certa forma, se defender. Obviamente, tem os distúrbios alimentares, mas não é o caso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo a função da molécula em si. E nós temos inúmeros tipos de lipídios. Não é só o LDL, o HDL, o colesterol. Tem um monte. Tem uma pancada. Só um minutinho, por favor. Deixa eu... Certo. Não deu certo aqui. Vocês estão me ouvindo? Não travou aqui. Sim, estou ouvindo perfeitamente. Travou.
aqui para mim. O que você quer? Não travou? Não, deixa deu certo. Quando você pega a molécula de lipídio, na verdade, ela tem bastante cadeias, né? Tem cadeias e cadeia de carbono. Tá? Lembra que eu falei para vocês com relação ao carbono? Quantas ligações o carbono faz? Acorda. Quantas ligações o carbono faz? Ah, não lembro, 5? 4. 4 ligações, certo? E as gorduras, né, eles são cadeias com bastante carbono. Não é, ó, lembra que eu falei para vocês que o glicogênio, ele é a união de várias moléculas de glicose? E se esse carboidrato não for utilizado, ele é convertido em gordura, transformado em gordura? A gordura não é a glicose junta com mais moléculas. Essa glicose, ela é quebrada e ela é formada uma cadeia carbônica, que forma com 4 até 36 carbonos aí. E uma molécula de lipídio, ela tem ela pode ser dividida em 2 partes, né? A cabeça, né? Que a gente chama de apolar. Por que apolar? A significa não, é um prefixo. E polar significa que é polo, né? Então, assim, tem... Como é que eu vou dizer? Tem afinidade para ligação. E o restante da cadeia, ela é polar. Ela tem carga, porque tem bastante hidrogênios livres. Então, a parte inicial da cadeia de lipídios, ela é chamada até de hidrofóbica. Hidro, água. Fóbica, fobia. Não quer dizer que ela tem medo de água, mas na bioquímica é convertido em não reage com a água. Entendeu? Tanto é que água e gordura não se misturam. Até mistura, forma um sabonete, mas aí é um processo industrial. Mas, se vocês observarem, quando você encontrar a palavra fóbica, significa que não tem afinidade, não se liga. Então, hidrofóbica não se liga com moléculas de água. A mesma forma, existem moléculas que são lipofóbicas. São moléculas que não reagem com lipídios. E os que reagem? Aí a terminação é fílica. Então, eu tenho hidrofílica, que são aquelas que reagem, têm afinidade, nesse caso, afinidade química, ocorre, então, o processo da ligação, a reação química, certo? E lipofílica, ocorre aí uma afinidade com moléculas de gordura. Entendeu? Um exemplo bem prático disso é a membrana plasmática. A membrana plasmática, lembra lá em biologia celular? Sim. Ela é uma estrutura que ela é uma bicamada fosfolipídica. Tem um grupo fosfato que é voltado para dentro da membrana e os lipídios que ficam para o lado de fora. Lembra da bolinha que eu tinha feito lá, a bolinha? Uhum. Então, E ela tem, né, uma parte hidrofóbica. Isso, e a que é a hidrofílica, parte né? da membrana, e tem as proteínas que estão inseridas na membrana. Então, a membrana plasmática, ela tem uma função chamada de permeabilidade seletiva. Ela controla a entrada e a saída de substâncias. O gás oxigênio, por exemplo, ele sai pela membrana tranquilamente. A molécula de água entra pela proteína de membrana. Por que ela não entra na membrana em si? E o álcool? Por que ele entra tão... Porque a parte externa da membrana, ela é uma camada de gordura. Então, a molécula de água não vai passar pela camada de gordura para entrar na célula.
Porque não há reação entre a molécula de água e a camada de gordura. Entendeu? O álcool passa, direto. Ela não passa, ela controla. Vai entrar pelas proteínas de membrana. Por quê? Isso é importante. Se entrar muita água, pode acontecer que a célula se arrebente. Se entrar pouca água, ela pode ter um problema aí. Tem que ser a quantidade exata. Então, ela controla. E não é só a água, estou falando da água. Mas tem outras substâncias também. Eu disse do álcool. Sódio, potássio, os íons, oxigênio. Tudo aquilo que é necessário para a célula se desenvolver e sobreviver. Tudo isso tem que passar pela membrana. E a membrana é uma camada que tem lipídio. Tá vendo? Ela é necessária. Então, nós temos várias funções aí, né, de lipídios. Primeiro, são insolúveis em água. Não é? Eu não consigo. Mas são solúveis, por exemplo, em uma substância chamada detergente. Não é? O que você pega para limpar uma panela que tem bastante gordura? Você limpa com o quê? Detergente. Com detergente. E aí, a quantidade de detergente que vocês colocam na esponja, ela varia ou não? É sempre a mesma? Varia. Por quê? Porque às vezes tem mais gordura e às vezes tem menos gordura. Então, você coloca a quantidade de detergente ali, porque você sabe que aquela molécula de detergente, em união com a molécula de gordura, vai ocorrer uma reação. A molécula de gordura ela vai ser quebrada e vai perder as propriedades que ela tem como gordura. Ela não vai ficar mais gordurosa. Ela vai perder aquela propriedade que ela tem. E aí você ocorre pelo processo aí da limpeza. Entendeu? Dentro da célula também existem aí detergentes chamados detergentes orgânicos, tá? Por exemplo, aí nós temos a nossa bile, né? A bile é uma delas. Aí nós temos gorduras chamadas de saturadas, gorduras insaturadas, não é? Aquelas que têm os radicais livres, né? Gorduras saturadas, nós temos problemas de doenças, como, por exemplo, obesidade, né? Aterosclerose, né? Se você consumir muita gordura, certo? E por que ainda mesmo assim, né, com esse excesso, por que então que é mais interessante que a reserva de energia seja na forma de gordura e não na forma de carboidratos? Na verdade, essa forma de absorção e transformação em gordura, ela vem de acordo com os tempos, a evolução. Se você for observar outros animais, você percebe que a gordura, ela está atrelada ao seu corpo por várias funções. Por exemplo, o urso polar. Por exemplo, aí com alguns animais, inclusive, existe muita gordura no leite. Se eu não me engano, eu acho que é a cabra. Mário, aquela aula de leite que você deu, qual que era o animal que tinha uma grande quantidade de gordura no leite? A foca, né? A foca. Olha só, esse tipo desses animais precisa de gordura. Por quê? Primeiro, isolante térmico. E nós temos... É que assim, quando a gente fala de gordura, a gente só pensa em comida, né? E gordura localizada. Mas tem gordura no nosso corpo. É necessário ter gordura no nosso corpo. Entendeu? Não tem esse negócio de gordura zero. Entende? Porque ela faz parte também da estrutura do nosso corpo. O lipídio, ele ajuda a absorver vitaminas. E também transportar vitaminas. Transporta
moléculas, tem moléculas de gordura que servem para transportar outras moléculas, tem moléculas de gordura que ajudam a formar, né, precisa dessa cadeia de gordura para formar hormônios, entendeu? Algumas delas formam as membranas, que nós temos aí a membrana plasmática, certo? Proteção de órgãos, reserva de energia, isolante térmico, né? Atua também como enzimas, fatores enzimáticos, entendeu? Então, são várias funções. Inclusive, aumenta a palatabilidade dos alimentos. O que é a palatabilidade? Então, é uma coisa palatável. Ô, batatinha frita, uma delícia, né? Ou a batata crua. O que é melhor? Batata frita, batata assada, batata cozida ou batata crua? Frita. Então. E é frita no quê? Na água? No óleo. No óleo, na gordura. Na gordura. Então, aumenta a palatabilidade dos alimentos também. Melhora o sabor, na linguagem popular. Aonde que a Christian, gordura ela é absorvida? Não é no estômago. Onde a gordura é absorvida? sei lá, pelo fígado? Não, pelo intestino. Intestino? A absorção e a digestão da gordura, ela acontece no intestino. Então tá ligado, que eu achei, assim, estranho a forma do médico me falar, mas talvez então ele tenha razão, porque o meu colesterol está sempre alto, né, na maioria das vezes que se faz exame. E aí, com problemas intestinais, e ele disse que tem ligação uma coisa com a outra. Sim. Existe um órgão nosso, né, que é a bile, né? Ela vai liberar uma substância que é chamada de emulsificante, certo? Antes da gente absorver essa gordura, né, esses lipídios são agrupados, né, com lipídios com vitaminas, né, e a absorção, ela acontece de célula para célula, por difusão. Aí não tem gasto de energia, entendeu? Com isso, a gente consegue liberar no sangue as vitaminas K, a vitamina A vitamina D e a vitamina E, tá? A vitamina K, inclusive, a falta dela, ocorre um problema na coagulação sanguínea. É necessário ter vitamina K aí, né, que ela auxilia lá com relação às plaquetas no processo da coagulação. Certo? Uhum. Quando você tem uma cadeia de lipídios, ela é uma cadeia que é assim, ela é uma cadeia que é por carbonos. Eu vou fazer um desenho aqui, uma folha, só para vocês terem uma noção. Vou usar até intestino, vou anotar isso. Tá vendo isso aqui? Sim. Cada ponta é um carbono. Ok? Isso significa que essa molécula tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Certo? Certo. Ok. Outra coisa. Os 11 carbonos estão ligados por uma ligação simples. O que vai diferenciar um lipídio do outro? A quantidade de carbonos ligados e a forma com que eles estão. Porque pode ter carbonos com ligação dupla. Aí você encontra assim. Ou com ligação tripla. Assim. Estão conseguindo enxergar? Eu estou riscando aqui, mas eu não sei se vocês viram. Aqui. Sim. Ligação dupla. É que eu não consigo me ver. Calma aí. Deixa eu mudar aqui a tela. Aí me mostra. Peraí que travou.
Vixe. Vocês estão me vendo? Olá. Voltou, gente. Voltou. Tá vendo aqui, ó? Ligação dupla e ligação tripla. Então, o que vai diferenciar um lipídio do outro é a forma com que eles estão ligados. Quanto mais ligações duplas e triplas, nós chamamos de ligações insaturadas. Quanto mais ligação simples, é chamada de gordura saturada. Certo? E aí nós temos aí, onde que a gente encontra, por exemplo, gorduras saturadas? Gordura saturada é bom ou é ruim? Gente, a cadeia saturada, que é com ligações simples entre carbonos, ela é considerada uma gordura boa ou uma gordura ruim? Vocês têm duas chances. Eu não estava vendo, Vando. Agora que eu vi. É gordura ruim, isso mesmo, gordura ruim, tá? A gente encontra ela em ovo. Eu falei também, mas tá desligado. Mas é que como eu estava mostrando a folha, aí some a tela de vocês e aparece só a minha tela, para eu me vendo explicando para ver se dava a posição aqui na câmera. Por isso que eu não vi. Agora eu voltei e só vi o Vando fazendo assim, ó. Né? Então a gordura saturada é gordura ruim, porque tem ligações livres aí, né? As insaturadas são até chamadas de cardioprotetoras. E a gente encontra no óleo de peixe, por exemplo, que as gorduras boas, onde que a gente encontra? Ômega 3. Nós encontramos geralmente em castanhas, tá? Nozes, e também encontra em óleos vegetais, tá? A gordura ruim, chocolate, né? Tá vendo como é que ela chama, Jéssica? Annelise. Annelise, não pode comer chocolate. Chocolate faz mal, tá? Tá certo? E coelhinho da Páscoa não existe. Coelho não bota ovo. Ela tá com sono. Peraí. Ela tá com sono? Né? Mas depois você explica para ela que coelho, vocês vão ver em zoologia dos vertebrados, coelho não bota ovo, né? Então não há necessidade de ter ovo de chocolate para coelhinho da Páscoa. Ainda bem que a mais velha não estava aqui, senão você tinha acabado com a fantasia dela. Nossa, então vocês vão ver que na biologia tem um monte de coisa que vocês vão perder a infância que vocês têm guardada dentro de vocês. Um exemplo é o cheiro da chuva. Aquele cheiro de terra molhada, não é gostoso? Não dá para ouvir, né, ô cabeção? Liga a câmera. Aquilo são micro-organismos presentes Isso mesmo. que reagem. São alguns fungos e bactérias presentes no ar e no solo, que em contato com a água ocorrem reações químicas e liberam essas substâncias no ar, na qual você sente o cheiro e acha que a terra está molhada. Olha só que beleza. Com o tempo vocês vão aprendendo que tem um monte de coisa. Mas vamos lá. Né? Eu tenho dois tipos de lipídios. Classificação assim, né? Eu tenho aqueles de armazenamento e de membrana. Certo? E eu tenho uma outra que é muito importante, que é o colesterol. O colesterol, ele é importante para ter no corpo. O problema é a quantidade de colesterol. Certo? Por quê? Porque o colesterol, ele é uma molécula que é necessária, então nós chamamos de precursora, para produzir dois hormônios. Um deles é chamado de testosterona
e o outro é chamado de estrógeno, certo? São os hormônios de amadurecimento, né, sexual. Então, sem a molécula de colesterol, você não tem como. Não é o colesterol que forma, ela é uma das moléculas precursoras que formará a testosterona e o estrógeno. Certo? E aí, então, eu tenho lipídios de armazenamento. Lipídios de armazenamento, reserva energética. Aí eu tenho os triglicerídeos, né? Que é um exemplo. E quem que armazena essa gordura dos triglicerídeos? Aí é o fígado. Ah, mas eu tenho aquele detalhe de estar com a gordura no fígado. Não é gordura no fígado, é excesso de gordura ou gordura do tipo ruim. Certo? A gordura do tipo ruim. Tá? Que aí, se você limitar o seu fígado a apenas produzir gordura, né, você vai trazer um problema muito sério para o fígado, que é a cirrose. Tá? O que é a cirrose? A cirrose é a alta concentração de gordura no fígado. Chama-se esteatose, a cirrose. Certo? E a alta concentração de etanol, né? O que é o etanol? Álcool. Isso mesmo, Nayara. Etanol, álcool. Né? Você viu que ela já... Álcool, né? Tem várias formas de álcool. Eu podia falar álcool, né? Em vidro, né? Não, álcool, né? Mas, então, esse etanol vai, né, resultar na produção dos triglicerídeos. E aí vai ser acumulado no fígado, certo? E aí dá o problema da cirrose. Bom, eu tenho dois tipos de colesterol, né? O LDL e o HDL. Né? LDL, tá? São gorduras aí, né? Lipídios de low density. Low é baixa densidade, certo? Como ela tem baixa densidade, ela tem um grande volume. Ela é produzida no fígado, tá? E a função dela é transportar para os tecidos fora do fígado, extrahepáticos, entendeu? A sua composição tem proteínas do tipo B e do tipo C, tá? Desculpa, a LDL, tá? Essa proteína, ela é produzida no sangue e a partir da ação da lipase, que é uma enzima, né, ela vai trazer um problema que é o entupimento de veias, certo? Já o HDL, eles chamam de colesterol bom, que é o high density, alta densidade. Então, a lipoproteína de alta densidade é produzida no fígado e a função é captar lipídios no sangue e levar de volta para o fígado, né, que é o transporte reverso do colesterol, né, que é composta por proteína tipo A. Essas informações vocês encontram no texto de vocês, certo? E são informações, assim, básicas para vocês entenderem mais ou menos o que é uma molécula de gordura, tá? Quais são as funções. Então, gordura não é só comida. Ela tem várias funções no nosso corpo, certo? Beleza? Luciana, alguma dúvida? Não, deu para esclarecer bem aqui. Vamos tentar. Aí eu quero, se vocês puderem, no nosso próximo encontro, ou tira uma foto e coloca lá no grupo. Quem tá no grupo não vai entender nada, né? Mas só nós 6 aqui entenderemos. Tira uma foto do seu exame de sangue, lá do colesterol lá, e posta. Ah, tá. Aí a gente pode discutir. Tem que ver se eu encontro ele aqui, que depois que levo pro médico, eu vou procurar. Uhum. Certo? Vou postar sim.
O que, Então que é tá. interessante, né? Eu tenho, assim, uma pessoa saudável tem que ter um baixo LDL, certo? E um alto HDL. Né? Baixo gordura ruim, né? Baixo um outro tipo de gordura aí também, que é uma outra proteína, né? Que é chamada de VLDL, né? Que lá no exame de sangue tem também. Né? Tem que estar tudo que é de baixa densidade tem que ser em baixa quantidade no nosso corpo. Não pode ser zero, E mas afeta baixa muita coisa, quantidade. porque dá muitas dores no O quê? corpo. Dá muitas dores no corpo quando a taxa tá alta. Sim, Mas dá aí dores. cada um tem. Dores e sai secreção, né? No olho, as narinas. Expulsando o excesso de gordura, né? Tem que expulsar de alguma forma. Tem, o corpo tem que liberar, porque senão acontece com mais, você vê lá, entupimento de veia, né? Tem vários outros Sim. formatos aí. Sente formigamentos, né, na mão, causa muitos problemas mesmo. Ó, eu tô vendo aqui agora a lista de exercícios. Exercício número 6. É o 6? Não. Texto para questão Do 7. peixe? Não. Texto para questão 7. Não é o peixe, não, é a outra. Ah, É a margarina. tá. Você ficou... Né, da margarina. Ah, tá. Mas eu quero. São 3 figuras. As 3 figuras são 3 moléculas de lipídio. E eu quero que depois vocês olhem as 3 moléculas. Vocês podem ver que é uma cadeia de um carbono ligado com o outro. Sim. São cadeias longas, onde tem carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí ligações simples entre carbonos e ligações duplas também. Né? Ok? Ok. Aquele desenho que eu fiz assim, se eu fosse, deixa eu fazer, ó, esse desenho aqui, se eu for fazer ele na forma molecular, vai ser assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4. Do 4 para o 5 é uma ligação dupla. 6, 7, 8. Do 8 para o 9. 5, 6, 7, 8, 9. Uma ligação tripla. Então eu tenho hidrogênio. É rapidão. Ácido graxo, saturado e saturado. Quantas ligações o carbono pode fazer? 4. Então, olha só. Eu vou tirar minha câmera de novo, tá? Quer dizer, vou tirar os olhos de vocês e vou colocar eu aqui na tela para eu mostrar, que tá mais fácil. Vou explicar. Ó, isso aqui. É que aqui não coube, tá vendo? Uma ligaçãozinha aqui desse lado. Aqui é um hidrogênio, tá? Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações entre carbonos e depois o resto é completado por hidrogênios, nesse caso da minha molécula aqui. Certo? Aí eu tenho aqui, ó, um hidrogênio, 2 hidrogênios, o terceiro que não coube na folha e a quarta ligação com o carbono ao lado. Certo?
Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Do carbono 4 para o carbono 5, uma ligação dupla. Carbono 1, 2, 3, carbono 4. Do carbono 4 para o carbono 5, uma ligação dupla. Conseguiram enxergar? Aí, olha só. Lembra que o carbono só pode fazer 4 ligações. Este carbono aqui já está fazendo uma ligação com este carbono, 2 ligações com o carbono da frente e uma ligação com o hidrogênio. Por isso que não tem hidrogênio embaixo. Porque este carbono já faz 4 ligações. Este mesmo carbono da frente também faz 4 ligações. É que aqui eu coloquei o hidrogênio para baixo para ficar mais fácil de enxergar, porque em cima estava ruim. Mas, ó, 2 ligações com o carbono de trás, uma ligação com o carbono da frente e uma ligação com o hidrogênio. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do 8 para o 9, uma ligação tripla. Então, sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 7 para o 8. 7 para o 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ah, eu fiz errado. Eu fiz do 8 para o 9. Eu fiz do 7 para o 8. Mas olha só. Uma ligação tripla entre este carbono e este carbono. Certo? Como ele faz 4 ligações, então ele está ligando com o carbono de trás uma ligação, 3 com o da frente. Então esse carbono já faz 4 ligações. Por isso que nesse lugar não tem hidrogênio, nem em cima e nem embaixo. A mesma coisa com o carbono da frente. Tá vendo? Ele faz 3 ligações com o carbono de trás e uma ligação com o carbono da frente. Então, embaixo e em cima também não tem hidrogênios para serem ligados a ele, porque ele já faz 4 ligações. Já o próximo carbono tem uma ligação com o carbono de trás, uma ligação com o carbono da frente e 2 ligações com o hidrogênio. Perceberam? É isso que acontece. Deixa eu voltar aqui para vê-los. Aí, agora estou vendo vocês. Certo? Então, é isso. O que vai diferenciar é o tamanho da cadeia e a ligação. Quanto mais ligações duplas ou triplas, são ligações chamadas de insaturadas. Quanto mais ligações simples, ligações saturadas. Tá certo? E aí, no exercício 7, no texto, tem aí um exemplo claro de uma molécula de lipídio. Tá? Então, bioquímica 2, tranquilo. Alguém tem alguma dúvida em algum questionário de bioquímica? Não, né? Não fiz ainda. Ah, então tá. Aí vocês fazem, como tem até o final do mês, só que a videoconferência da professora é às 4 horas, na sexta-feira, então eu acredito que não vai ser possível vocês tirarem dúvidas com ela, né? Se derem para assistir a videoconferência às 4 horas da tarde, beleza, maravilha, melhor. Mas se não der, na próxima segunda-feira, na nossa próxima videoconferência, aí a gente tira as dúvidas de bioquímica, no caso aí dos exercícios de vocês. Beleza? Ok. Sistemática de algas e criptógamas. Alguma dúvida, alguma atividade? Ainda não comecei a 2. Não começaram? Não, então beleza. Aí fica para o nosso próximo encontro. Tá? Vamos lá. Anatomia humana. Não, também não, né? Era mais difícil. Não. Era mais difícil. Metodologia científica. Também não. Não também? Também não. Não. Então tá. Aí, história da educação, linguagem, isso aí é das reofertas, né? Aí, então, ninguém aí está de reoferta, né? Então, é isso. Então, eu acredito que por hoje nós já falamos o que deu para conversar. Tá certo? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. Não?
Então, beleza. Não. Aí depois, se vocês quiserem até, eu acho que por áudio fica melhor, vocês fazerem aquele comentário que eu quero que vocês façam de políticas educacionais. Sobre a educação, essa política educacional que está sendo implantada agora na pandemia, né? E pós-pandemia, o que poderia ser feito. Vocês sabem como gravar áudio no WhatsApp sem precisar ficar segurando? Não, como? Eu falo isso porque eu realmente também não sabia. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu estou abrindo o grupo de ciências biológicas. Isso. Aí, mostra aí, Vando. O Vando tá mostrando, olha lá, ó. Você pega, em vez de você ficar segurando, você aperta e arrasta para cima. Aí, quando você arrastou para cima, veja que tá tendo aqui, ó, um cronômetro. Então, está sendo gravado. Você não precisa ficar segurando para falar. Ah, eu não gostei da gravação, não ficou bom. É só clicar em cancelar, que aparece aqui no canto. Aí é jogado no lixinho. Agora, eu estou fazendo uma nova gravação, na qual eu joguei para cima, né, lá o símbolo, tá gravando aqui, e essa gravação já é do jeito que eu quero. Então, eu vou apertar em enviar. Pronto. Enviou e tá no grupo aí. Beleza. Então, vocês façam essa gravação e falam para mim. Você sabe digitar sem escrever? Eu sei. Você tá um menino esperto. Você instala como é que fala? Você instala o teclado do Google, né? E você clica aqui no tecladinho, aí enquanto eu vou falando, ele já vai digitando. Agora, eu vou mostrar uma outra coisa, então. Você sabe quando você pega um áudio sem ouvir, ele transforma em texto para você? Assim, ó. Tá vendo aqui? Eu não abri o áudio. Certo? Eu venho no áudio, clico em compartilhar, encaminhar para... Não, desculpa. É compartilhar, não é encaminhar, não. Aí, no compartilhar, eu tenho um aplicativo que eu instalei, que é transcrever. Aí, olha o que ele vai fazer. Ele vai transcrever e conexão em andamento e olha lá, o texto que eu conversei, tá? Eu vou mandar para vocês um link, eu vou mostrar para vocês um link, eu vou mandar para vocês, são 7 aplicativos que são interessantes no celular. Eu instalei os 7, são pequenos e alguns facilitam bastante. Tem um deles que você pega, por exemplo, um papel, um texto, ou qualquer tipo de folha. Até esse aqui, por exemplo, de conta, com anotações. Você tira a foto, aciona esse aplicativo e ele escaneia para você. Não fica aquela foto deitada. Ele é como se fosse um scanner. Ele salva em PDF, um monte de coisa. Né? Tá bom? Então eu vou enviar para vocês. Então é isso, pessoal. Tá, muito obrigado. Fala. Mandar mensagem para você mesmo no WhatsApp. Tá bom. Não, você mesmo mandar para você. Vai ensinar. Ah, para você mesmo enviar para você? Eu criei um grupo aqui. Eu criei um grupo e nesse grupo é o grupo do eu sozinho. E aí eu mando para mim, compartilho e envio para ele. Eu também eu sou high-tech. Eu sou high-tech. Não sou programador, não sou você igual garoto de programa, mas eu entendo um pouco de informática. Você fala garoto de programa, a menina aí, ó, vai ficar atrapalhada. Sem problema, não. Você que se vira. Tá bom, gente? Boa noite, então. Muito obrigado, tá? E até boa noite, obrigado. E qualquer coisa no WhatsApp, tá?
Tchau. Obrigadão, hein? Boa Podem noite. sair. Luciana, Oi. como é que sua irmã? Oi. Sua irmã, como é que tá? Uai, tá lá ainda, Ai, né? peraí, deixa eu parar a gravação. Peraí. Deixa eu parar a gravação.